Uma nação. Investiga. O relatório do Congresso americano sobre a Covid-19. A pandemia de Covid-19 deixou uma marca indelével no mundo, afetando todos os aspectos da vida cotidiana, desde a saúde pública até a economia global, provocando respostas sem precedentes de governos e alterando fundamentalmente o tecido das nossas vidas. As medidas de distanciamento social, os lockdowns e o uso obrigatório de máscaras tornaram-se parte da nova normalidade. Nos Estados Unidos, uma nação lutando com as profundas consequências da pandemia, o Congresso americano assumiu a responsabilidade de investigar as origens do vírus, a eficácia das medidas de saúde pública e os impactos a longo prazo na sociedade americana. Este esforço foi visto como crucial para entender melhor a crise e preparar o país para futuras emergências de saúde. Este relatório abrangente, culminação de meses de investigação rigorosa, lança luz sobre aspectos críticos da pandemia, revelando verdades incômodas e desafiando as narrativas predominantes que moldaram nossa compreensão da Covid-19. Ele examina a resposta inicial à pandemia, a distribuição de vacinas e os desafios enfrentados pelos sistemas de saúde. O relatório, uma prova da capacidade investigativa do Congresso americano, mergulha em uma ampla gama de questões, desde a eficácia dos lockdowns e mandatos de máscaras até as origens do vírus e o possível papel da pesquisa de ganho de função. Ele também aborda a resposta econômica à pandemia e como diferentes setores foram impactados. Ele se baseia em uma riqueza de dados, incluindo estudos científicos, depoimentos de especialistas e documentos governamentais, para fornecer uma avaliação detalhada e abrangente da pandemia. A análise inclui dados de várias fontes, como hospitais, laboratórios de pesquisa e agências de saúde pública. As conclusões do relatório têm implicações de longo alcance, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, pois nos forçam a confrontar verdades incômodas sobre nossa resposta coletiva à pandemia e a reavaliar nossa abordagem para futuras crises de saúde pública. Ele sugere mudanças políticas e recomendações para melhorar a preparação e resposta a pandemias futuras. O lançamento do relatório foi recebido com uma mistura de elogios e críticas, refletindo o clima político profundamente polarizado nos Estados Unidos. Enquanto alguns veem o relatório como um passo necessário para a transparência e responsabilidade, outros o consideram uma ferramenta política. Os apoiadores o saudaram como um acerto de contas há muito esperado, uma tentativa corajosa de responsabilizar os responsáveis por erros e traçar um rumo mais informado para o futuro. Eles acreditam que o relatório ajudará a evitar os mesmos erros em crises futuras. Os críticos, no entanto, o descartaram como uma caça às bruxas politicamente motivada, uma tentativa de minar a administração anterior e semear a desconfiança nas instituições de saúde pública. Eles argumentam que o relatório pode polarizar ainda mais a opinião pública e dificultar a cooperação futura. Apesar da controvérsia, o relatório permanece como uma contribuição vital para a nossa compreensão da pandemia de Covid-19, levantando questões cruciais que exigem mais investigação e debate. Ele serve como um recurso essencial para formuladores de políticas, pesquisadores e o público em geral, ajudando a moldar uma resposta mais eficaz a futuras crises de saúde. Desafiando a narrativa, desmascarando as falhas nas estratégias de lockdown. Um dos aspectos mais controversos da resposta à pandemia globalmente foi a implementação generalizada de lockdowns, medidas que paralisaram economias e restringiram drasticamente as liberdades individuais. Essas medidas, embora bem intencionadas, levantaram uma série de questões sobre sua real eficácia e os custos associados. O relatório do Congresso americano analisa criticamente a base científica para essas medidas, questionando sua eficácia em conter a disseminação do vírus e destacando suas devastadoras consequências sociais e econômicas. Ele examina dados de vários países
e compara os resultados de diferentes abordagens, oferecendo uma visão abrangente sobre o impacto dos lockdowns. O relatório argumenta que, embora os lockdowns possam ter retardado o surto inicial do vírus em alguns casos, sua eficácia a longo prazo permanece questionável, e seus danos colaterais, em termos de perda de empregos, interrupções educacionais e crises de saúde mental, não podem ser ignorados. As consequências econômicas foram profundas, com muitas pequenas empresas fechando permanentemente e milhões de pessoas perdendo seus meios de subsistência. O relatório cita inúmeros estudos que desafiam a eficácia dos lockdowns, apontando para o fato de que muitos países que implementaram lockdowns rigorosos, como o Reino Unido e o Peru, ainda experimentaram altas taxas de infecção e mortalidade. Isso levanta a questão de se os lockdowns foram realmente a melhor estratégia para lidar com a pandemia. Por outro lado, destaca as experiências de países como a Suécia, que optou por uma abordagem mais moderada, concentrando-se na proteção de populações vulneráveis, mantendo a sociedade em grande parte aberta. A Suécia enfrentou críticas por sua abordagem, mas seus resultados sugerem que pode haver alternativas viáveis aos lockdowns rigorosos. O relatório argumenta que a decisão de implementar lockdowns foi frequentemente impulsionada pelo medo e pela incerteza, em vez de evidências científicas sólidas, e que os custos dessas medidas, tanto em termos de sofrimento humano quanto de danos econômicos, superaram em muito seus benefícios. A falta de uma análise robusta de custo-benefício é um ponto central de crítica. As conclusões do relatório sobre os lockdowns geraram um debate acirrado, com os defensores dessas medidas argumentando que elas eram necessárias para evitar que os sistemas de saúde ficassem sobrecarregados e que os custos da inação teriam sido muito maiores. Eles apontam para os momentos críticos em que os hospitais estavam à beira do colapso como justificativa para as medidas drásticas. No entanto, as conclusões do relatório ressoam com um coro crescente de cientistas, economistas e especialistas em saúde pública que expressaram preocupações sobre as consequências não intencionais dos lockdowns e a falta de uma análise robusta de custo-benefício em sua implementação. Eles argumentam que uma abordagem mais equilibrada poderia ter mitigado muitos dos impactos negativos. O debate sobre os lockdowns provavelmente continuará por muitos anos, mas o relatório do Congresso americano, sem dúvida, mudou a conversa, forçando um exame mais crítico dessas medidas sem precedentes e seus impactos a longo prazo. À medida que mais dados se tornam disponíveis, a análise contínua será crucial para informar futuras respostas a pandemias. Marco Zero. Rastreando o vírus até o laboratório de Wuhan, onde tudo começou e o mundo mudou.